O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Vera. Boa noite. Mas que alegria que nós a recebemos, minha querida. Para nós é um prazer muito grande, porque vocês aí do Centro Espírita Leon Denis têm colaborado muito com o nosso Centro Zil da Gama. Então, para nós é uma alegria imensa. Espero estar em altura de atender vocês. Claro, porque você está entre família. Nós a recebemos com muito carinho. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos, então, apresentar nossa querida irmã a todos os nossos companheiros que estão conosco nessa hora, ou aqueles que só depois é que poderão acompanhar o estudo da nossa irmã. Então, nós vamos apresentar a Vera Lúcia Siqueira Teles. Ela é do Rio de Janeiro, ela é estudante e trabalhadora no Centro Espírita Leon Denis. E nós ficamos muito felizes que ela vai nos trazer o estudo da noite. Então, agora nós vamos elevar nosso pensamento e agradecer muito a Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Senhor, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui em família e podendo conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. E pedimos, então, à nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que estão sempre nos acompanhando, que inspire nossa irmã Vera, que vai trazer o estudo para a nossa aprendizagem. E que nós estejamos abertos a esses conhecimentos para poder colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido e pedimos que continue conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nossa querida irmã tem a palavra. Obrigada. Como ela já falou, eu sou do Centro Espírita Leon Denis, e eu agradeço, né, aos guias espirituais de Leon Denis,
a Leopoldo Machado, né, que é o nosso patrono desse nosso grupo de Gedelme, e agradeço também a Zilda Gama, essa benemérita que tanto nos trouxe de instrução, né, dos livros, da psicografia e da sua mediunidade, que ela também possa me inspirar, me ajudar nesse momento. E eu também peço ajuda também para aqueles que estão nos assistindo também. Eu aqui não posso ver quem é que está, porque eu estou no celular. Então, está meio assim, difícil para mim perceber, mas é um grande prazer que os amigos que estejam assistindo, que eles também possam acompanhar o meu raciocínio e me ajudar também, porque isso que nós estamos aqui não é uma palestra, é um estudo. E o estudo nós fazemos em conjunto. Então, vai ser com grande prazer que eu até peço a colaboração, né, de todos vocês. Então, o que foi pedido aqui foi o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1 ao item 4. E aqui o que é que ele vem assim? Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente aquilo que recebeste, né? E vem também essa parte aqui, preces pagas, que está aqui também no item 3 e depois o comentário aqui no item 4. Então, vamos aqui. Então, as minhas primeiras palavras aqui, né, que é pedindo ao Mestre Jesus, né, que a paz do Mestre ele esteja conosco neste momento em que nós vamos fazer esse estudo. Porque nós estamos trabalhando, né, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho esse aqui do Senhor Jesus. Então, Jesus foi aquele Espírito que ele, além de formar a Terra, ele veio aqui entre nós, né? Para o quê? Para nos ensinar, principalmente a parte moral. Então, ele aqui começa aqui no Evangelho, quando ele diz assim, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, né? Disse Jesus aos seus discípulos. Então, com essas palavras, Jesus vem alertar, né, os nossos pensamentos e os nossos atos, a se sacudir os nossos corações, para que os nossos corações estejam abertos para aquilo que Jesus, porque já faz mais de 1000 anos, né, 2000 anos que Jesus aqui esteve, e muitos de nós às vezes se esquecem dessas palavras que Jesus nos trouxe, nesse alerta, né, para os nossos atos, para aquilo que nós fazemos. Então, a gente vai ver assim, os discípulos, né, eles receberam o dom de curar. E eles não fizeram desses atos de curar ganhos próprios. Eles trabalharam aqueles 3 anos com Jesus, acompanhando Jesus, cada um com as suas problemáticas, né? Pedro com aquela maneira mais rude, com aquele tratamento, mas Jesus sempre com aquela paciência para todos os discípulos e paciência também que eles têm conosco. Porque, olha, eu vou lhe falar, amigos, não é fácil não nos aturar, não. Nós estudamos, nós conversamos com os amigos, temos o nosso trabalho dentro da casa espírita, mas nós ainda temos muitas e muitas dificuldades, né? Então, quando Jesus disse aos apóstolos assim, que vamos curar os doentes, o que Jesus quis falar isso? Ele não quis falar que seria apenas os doentes do corpo físico. Ele quis dizer que seria também os doentes da alma, doente dos espíritos. Porque nós, quando aqui reencarnamos, nós trazemos muito essa problemática.
E como nós precisamos de trabalhar esses nossos problemas íntimos, aquilo que nós trouxemos de outras reencarnações. Cada um com seu problema, cada um com as suas dificuldades, mas nós sabemos, todos nós sabemos da dificuldade, né, que todos nós passamos nessas situações. E a gente volta àquela questão dos médios, né? Os médios, eles vieram com esse dom da mediunidade. Trabalhamos, tentamos desenvolver esse trabalho, sempre procurando aprimorar. Mas o que faz algum dos médios? Que esse que é o problema quando ele diz: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Infelizmente, alguns médios se desviam dessa situação. Alguns médios, eles cobram pelo aquilo que fazem. Cobram, às vezes, até pelos remédios que, às vezes, eles têm essa condição de manipular ervas, de manipular, e vendem também, né, esses remédios, né? Então, a gente vê, assim, quantos anúncios que nós vemos em própria televisão, nós vemos em jornais, papéis pregados em postes, né? E o que acontece? O que acontece com esses médios? Esses médios acabam que são retirados deles esses dons. E eles continuam, porque quem é que substitui aqueles guias espirituais que com eles trabalhavam? Aqueles guias espirituais que vieram com tanto amor para trabalhar com esses nossos companheiros. Quem vai substituir? E muitas das vezes eles nem percebem. Eles continuam no trabalho, acreditando que são guias elevados que estão ali trabalhando com eles, né? Então, a gente uma população tão sofrida, uma população tão necessitada desse socorro, necessitada desse apoio, e às vezes são iludidos. Então, os nossos guias espirituais, os guias das casas espíritas, eles nos chamam muita atenção sobre essa questão, né? Então, a gente vê assim, nós médios doamos aquilo que nós recebemos. Todos nós doamos aquilo que nós estamos recebendo. Então, não esperar nem agradecimento. Aqui na nossa casa, nós temos as quartas-feiras, tratamento espiritual, né? Muitos chamam passe de cura, mas é um tratamento espiritual. Então, aqui tem todo o cuidado daquele paciente, ele não está repetindo muito o mesmo médium. Por que dessa preocupação? Essa preocupação é porque se é um médium só que vai fazer esse tratamento, se ele vai surtir efeito aquele tratamento, que normalmente ele surte o efeito, ele vai ficar agradecido àquele médium, às vezes vai querer presentear. Então, nós temos todo cuidado aqui no nosso centro, de sempre ter um rodízio. Então, aquela pessoa que vem para o tratamento, ele nunca fica sabendo. Quem foi? Porque foram todos. Porque não é um médium só que trabalha. E quem faz isso também não é um médium, é o guia espiritual. O médium é que faz essa transmissão, né? Que faz esse elo entre o guia espiritual que está ali, tratando, né? E aquele paciente. Nós não somos nada sem o guia espiritual, nós não fazemos nada sem aquele guia espiritual, nós não temos essa condição. Então, nós temos, assim, que fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel com carinho, cumprir o nosso papel com amor, né? E quando nós não podemos
e vamos dizer assim, nós estamos numa reunião pública. Quantas curas são feitas ali naquele momento? Por quê? Aquelas pessoas que estão ali ajudando naquela reunião, elas estão vibrando. Enquanto você está assistindo o palestrante falar, enquanto nós estamos assistindo, estão todos vibrando por todos aqueles que ali estão, né? E a gente tem que também lembrar, vocês lembram do livro Mensageiros, né? Até passou o filme até há pouco tempo, até conta o caso do Otávio, de outros, que vieram, que reencarnaram nessa condição de médiuns, para poder fazer esse trabalho gratificante, e que faliram. Então, nosso papel, eu estou falando nosso, porque todos nós aqui também somos médiuns, né? De uma maneira ou de outra, né? Assim diz lá o livro dos médiuns, nós temos que fazer o nosso papel. E aceitar, porque muitos que aceitamos esse papel da mediunidade, temos também a nossa família, temos também aqueles entes queridos, né? E que nós temos que, às vezes, dividir o nosso trabalho. Centro espírita, lar, trabalho material. Então, eu agora não tenho mais o trabalho material, eu já estou aposentada, mas a gente ainda tem o trabalho da família. Então, assim, é até muito engraçado. Não agora, já há muito tempo atrás, quando meu filho ainda era, assim, um adolescente, agora ele já está quase com 50, 40 e tantos. Ele virou para mim e falou assim, mas outra vez, assim, chamando a atenção que eu estava indo para o centro, né? E aí eu fui até um pouco mal criada com ele, que eu falei, o que está te faltando? Tua roupa está lavada, tua roupa está passada e a comida está pronta. É só você pegar, você se alimentar. Olha, hoje ele está com 40 e tanto, nunca mais ele quis me chamar a atenção de eu estar indo ao centro. Então, eu sempre tive o estímulo deles, dos meus 2 filhos, como do meu marido, que era católico. Então, ele sempre, eu dizia que ele era meu médio de transporte, porque ele que me levava no centro, e apesar de ser católico, sempre aceitou os guias espirituais, sempre pediu. Em caso de doença, sempre aceitou os passes. Então, vocês aí sabem que nós temos o nosso guia espiritual aqui, Dr. Erma, né? E ele era fã de carteirinha do Dr. Erma. Então, a gente nota o seguinte, não existe aquela história, pelo menos na minha família, de religião. Então, eu sou espírita, minha filha é católica, meu filho é messiânico. Então, o importante é que cada um de nós respeitemos uns aos outros, né? Então, nós vamos aqui passar para essa segunda parte, né? Aqui, Senhor Jesus disse, ressuscitai os mortos. Então, nós vemos aqueles casos narrados pelos apóstolos, né? E vistos, né, por multidões que acompanhavam Jesus. Então, no livro, tem um livro, vou aqui, Raios de Luz, vê se dá para vocês verem aqui. É um livro, Raios de Luz. Esse livro, Raios de Luz, ele diz assim, no pedaço, Raios de Luz, é o volume 2, são mensagens do Espírito Antônio de Aquino, pelo médium Luadir João. Essas mensagens são muito antigas, essas mensagens. Então, ele diz assim, irmãos meus, há 2000 anos aconteceram entre os homens muitas coisas que abalaram o vosso mundo, e nem todos perceberam. Jesus, com seu rastro luminoso, esteve entre nós, entre os homens,
não foi entendido nem percebido. E, na realidade, a gente nota que, de fato, aconteceu isso. Muitos não perceberam. Mas eu queria passar isso, voltar isso para agora, no nosso momento. Quantos estão aqui nesse trabalho incansável e que, na realidade, também não são percebidos? Quantos espíritos aqui reencarnaram, estão reencarnando, sem serem percebidos, com aquela bondade, com aquele trabalho incessante no bem? Muitos dentro de casas espíritas, outros nem espíritas são, outros são de outras religiões. E aí estão, nesse trabalho de amor ao próximo, aquilo que Jesus, né, nos ensinou, né? Esse amor que devemos ter um pelo outro, né? Então, hoje, assim, com a gente, nós estudando, né, a doutrina espíritas, vamos falar um pouco nesses ditos milagres, né? Porque aqui, como a gente está falando, né, como ele falou mais ali na frente, né? Ressuscitar os mortos, né? Então, nós vamos ver nesses ditos milagres, e que muitos irmãos e de outras religiões continuam acreditando em milagre. E vou falar para vocês, quiçá também entre os espíritas. Alguns ainda, quando nós conversamos, ainda fala esses ditos milagres como os milagres verdadeiros, né? Então, a gente percebe o seguinte, né? O que liga o corpo ao espírito, né? É o perispírito. Nós sabemos que é o perispírito. E quando chega o momento do desencarne, vamos falar uma palavra assim meia, vamos dizer, é expulso, né? O espírito, né? Do corpo. Ele rompe esse laço. Então, o que acontece quando esse laço é rompido? Houve a morte. Houve a morte. Então, não se pode mais voltar ao corpo aquele espírito. Morreu, não é isso? Então, naquela época, com as dificuldades de médicos, que não tinha médicos, como é que se poderia atestar uma morte naquela época? Não tinha como atestar uma morte naquela época. E tinha muitos casos também da catalepsia, né? Porque a catalepsia é uma morte aparente em que ela pode durar, vamos dizer, horas, como ela pode durar dias também, né? Vários dias. E isso foi o que aconteceu no caso de Lázaro. O caso de Lázaro é um caso muito conhecido, né? E o Jesus foi avisado, né? Da morte de Lázaro, e ele foi até Betânia, onde estava, né, Maria, onde estava Marta, e elas desoladas, chorando que o Lázaro tinha falecido. E Jesus, ele mandou acalmar. Aí Maria falou assim, mas ele já está até já inalando o cheiro do corpo. Aí Jesus, ele vira e diz assim, levanta a pedra. Aí foi retirada a pedra, né? O Lázaro enrolado naquelas panos que antigamente era usado, e Jesus diz assim, não, ele apenas dorme. Ele apenas dorme, né? Então, ele diz, então, naquele momento, levanta-te, Lázaro, né? E houve um milagre? Não. Lázaro apenas dormia, que a gente não pode assim dizer, mas poderia ter sido um caso de catalepsia. Aqui nesse livro, esse livro aqui,
Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, nós aqui estudamos essas obras de Dona Ivone. Nós temos aula toda semana, então, cada ano é um livro, né, dessas séries aqui. E esse Recordações da Mediunidade é a Dona Ivone que conta as situações que ela passou na vida dela, né, quando aqui na Terra. Então, aqui eu vou ler só uns pedacinhos. Aqui, primeiro, ela fala do caso do Lázaro, né? Aqui ela diz que foi um estado de catalepsia. A Dona Ivone, ela diz isso. Ela fala aqui também no caso da filha do Jairo, né? No caso do filho da viúva de Naim. Mas o que eu quero falar mesmo para vocês foi o que aconteceu com a própria Dona Ivone. Então, Dona Ivone, eu separei aqui, mas não estou nem achando. O que aconteceu com Dona Ivone? A Dona Ivone, com 28 dias de nascida, ela, vamos dizer assim, desencarnou, né? Ela desencarnou. Eu queria ver as palavras dela. Olha aqui, eu vou ler para vocês. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal de 24 de dezembro, a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que em existência pretérica eu morrera afogada por suicídio. E aquela sufocação no primeiro mês do meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanharam o espírito de suicida. Aí diz assim, vou pulando aqui. Durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica. O corpo arroxeado, a fisionomia abatida, macilenta do cadáver. Os olhos aprofundados, o nariz afilado. Isso na cidade em que ela morava, que é uma cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores. E ela ficou naquele estado, mas acontece que a mãe dela não conseguia aceitar, a mãe dela achava, né? E eles preparavam o corpinho dela, botaram, como ela diz aqui, né, o branco e azul. Ela diz que a mãe vestiu como o menino Jesus, com rendinhas, né? Mas já tinha passado 6 horas, e chegando quase na hora do sepultamento dela, a mãe se recolhe. A mãe se recolhe no quarto, e ela faz uma prece, que eu acho tão linda essa prece. Ela faz uma prece para Maria Santíssima. E ela diz assim: Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e nossa Mãe, vós que também foste mãe e passaste pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso filho sobre os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei a inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cujas causas ignoramos, logo a vossa intervenção junto a Deus Pai, que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada a vida. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa. Eu vou-la entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. E mal ela assim se retirou, né, da sala, houve assim um choro de criança, e a criança voltou. Foi milagre? Não foi. O que a Dona Ivone, ela explica,
que foi um caso de catalepsia. Então, naquele momento ali, ela consegue retornar à vida. Então, nós vamos vendo assim que esses casos de morte aparente, né? Então, nós já vimos aqui o caso de Lázaro, né? Nós vimos também que a dona Ivone, ela fala o caso da menina lá do Jairo, né? E vemos o caso também, temos a certeza que milagre não existe, né? Porque se milagre existisse, seria revogar a lei de Deus, derrogar a lei de Deus. E a gente sabe que isso não pode, né? Aí vamos um bocadinho aqui para essa parte aqui. Ninguém quer falar nada, não? Ninguém quer ajudar? Ninguém quer me ajudar nesse estudo? Todo mundo quietinho? Então, vamos continuar aqui. Aí, Jesus também, ele fala aqui, né? Fala curar os leprosos, expulsar os demônios. Nós sabemos que esse demônios, ele vem do grego daimo. Sócrates, ele tinha um daimo, né? Todo espírito é um daimo, né? Eles falam demônios, tá? Mas todo espírito é um daimo. Só que o daimo de Sócrates era um bom espírito. Isso aqui não tem muito, mas foi só para ilustrar, né? Então, expulsar. Naquela época, né, o Senhor Jesus, ele, muitos falam, como em algumas religiões, que ele gritava, ele expulsava, mas não era bem dessa maneira. Jesus também dialogava como nós também, no tratamento espiritual, na desobsessão, o que nós fazemos? Nós dialogamos, nós conversamos, nós explicamos a situação, né? E deixamos para o livre-arbítrio também do espírito, se ele quer ser ajudado, se ele quer ficar. E Jesus não fazia a mesma coisa, né? Então, só com casos excepcionais mesmo, é que Jesus usava a sua autoridade, né? Autoridade moral, né? E a gente vê o seguinte, eu queria ler para vocês, no livro também Ressurreição, no Ressurreição e Vida, esse aqui é outro livro de Dona Ivone. Esse livro aqui, nós até estamos estudando ele no momento. Esse ano é esse livro que nós estamos estudando, Ressurreição e Vida. Esse livro aqui, Ivone Pereira, pelo espírito de Leon Tolstói. Então, são contos lindos. Leon Tolstói, ele passa para Dona Ivone também num carinho, numa coisa muito linda, sabe? E ele conta nesse livro, numa história que ele conta, que uma das histórias, né? Que tinha um jovem que ele denominou o jovem do manto marrom. O jovem do manto marrom. Não vou ler a história toda, porque são diversas páginas, né? Então, esse jovem, carregando seus papiros, ele acompanhou Jesus durante 3 anos. Então, esse daqui a gente pode dizer que foi outro anônimo, porque eu só vim saber dessa história aqui, contada pelo Leon Tolstói. E a todos nós que estamos lá na sala de aula, né, ficamos sabendo dessa história. Então, esse jovem, ele acompanhou Jesus, tomando nota de tudo que ele via. Então, ele presenciou todas essas curas, né, de Jesus, ele presenciou esse expulsar, né, que se chama expulsar dos demônios, mas ele, um dos apóstolos de Jesus, viu
e foi chamar a atenção, contou para Jesus. Jesus disse, não deixa. Porque é lógico que Jesus sabia que ele estava seguindo ele. Ele ia em toda parte, onde Jesus estava, ele estava também, né? Sentava, ficava tomando nota, tudo que Jesus falava, ele tomava nota, né? E ele estava, numa tarde, ele estava numa praça, e muitos doentes, muito sofrimento, mas ali não estava, Jesus não tinha chegado ainda. Jesus ali não estava. E ele começa a perceber, aí eu até vou ler aqui, olha. Então, no impulso, ele imprimiu uma voz de comando. Mas, assim, talvez mesmo aqui proveniente mesmo daqueles guias espirituais que estavam, né, o acompanhando. E ele aproximou de um dos chamados endemoniados e, colocando as mãos em sua cabeça, com autoridade, e ele falou, em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus, retira-se deste homem e vai em paz. O enfermo ainda estrebuchou, conforme o Leão Tolstói conta, e proferiu gritos e saiu daquele corpo. E muitos foram curados por ele naquele dia. João, né, que foi um daqueles que tinha reclamado lá com Jesus, João chegou, João viu, e ele chegou e falou assim, voltou a ele humildemente, desculpando-se que ele continuasse, pois o mestre o autorizava a exercer o ministério. Então, após a ressurreição de Jesus, porque ele chorou muito, se separando de Jesus, muito, ele ficou mesmo desolado. E após a ressurreição de Jesus, ele naquele desânimo, aquela coisa, ele teve um sonho. Ele sonhou com Jesus e que Jesus fala para ele continuar naquele ministério. Ele tocava flauta e com aquela flauta ele sentado, a flauta atrai principalmente as crianças e ele toca a flauta e depois ele começa a conversar e contar as histórias de Jesus para aquela criança. E ele assim, ele segue a vida. Durante muitos anos, ele foi aquele espírito que evangelizou, levando aos jovens e às crianças. E ele percebeu também que o que os espíritos queriam dele mesmo era justamente a parte da cura e da parte da expulsar os demônios. E ele foi, no final da história, aparece ele já em Roma, muito velhinho, com a barba branca, mas continuando com aquela flauta e contando história para a criança. Então, a gente nota aí aquilo que nós comentamos, que eu falei no princípio, né? São anônimos. Espíritos anônimos, como ele, quantos outros também deveriam estar ali, né, prestando atenção naquela parte de Jesus e que nós não ficamos sabendo. A gente, no livro Boa Nova, a gente fica sabendo muito dessas histórias, né? Eu chamo de história, né? Em que nós não sabíamos, porque nós lemos, sim, o Evangelho, a parte também do Novo Testamento, que é negócio, mas não tem essa particularidade que nós ficamos sabendo. Então, como é bom a gente ter a oportunidade de estudar, ter a oportunidade de ler, escutar mesmo esses espíritos de escola que vêm nos trazer tanta informação, né? Informação que nós também não devemos guardar, informações que nós não devemos colocar, né? Escondido,
conforme diz o Evangelho, que nós temos que levar adiante para todos os nossos companheiros, né? Então, nós vamos falar agora um pouco da prece, né? Jesus, então, como diz o Evangelho, ele disse em seguida: precatai-vos dos escribas, de ocupar os primeiros lugares. Então, o que Jesus aqui quis dizer com isso também, né? Nós temos que conversar diretamente com Jesus. Nós temos que conversar diretamente com Deus, principalmente. Teve uma palestra de Carlos Campetti. Eu estava escutando essa palavra, essa palestra dele, e ele diz uma coisa interessante para nós, né? Nós que estamos dentro do centro espírita, né? Para que nós não endeusemos os nossos dirigentes, né? O dirigente de uma casa espírita, às vezes nós esquecemos dos espíritos que ali trabalham, dos dirigentes espirituais, e nós ficamos naquele preso na nosso dirigente material. Quando falta esse nosso dirigente material, você vai sair do centro espírita? Ou você vai continuar dando força, você vai continuar no seu trabalho? Então, eu achei muito interessante o que esse Carlos Campetti, ele fala, né? E ele ainda diz mais assim, que o centro espírita não é uma igreja, né? Jesus não disse que precisaria um lugar para orar, né? Qualquer lugar onde nós estivermos é um lugar para nós orarmos, em qualquer lugar, numa condução, caminhando, fazendo alguma atividade, quando nós sentirmos necessidade, nós vamos orar. É lógico que a casa espírita é um local muito importante. Por que ele é importante? Porque ali a oração é em conjunto. Nós oramos juntos, nós fazemos nessas nossas reuniões. O culto no lar também é importantíssimo. Eu aqui faço esse culto no lar sozinha. Então, sinto falta, né, de quando os filhos estavam todos juntos, mas agora cada um tem as suas obrigações, não podemos estar juntos, e apesar também que eles têm outra religião, mas isso não impede, como aqui em casa não temos essa divisão, né, um compreende o outro, aceita a religião do outro, não teria problema de nós fazermos o culto no lar. Mas assim, realmente eu sinto falta, mas eu sei que eu não estou sozinha, né? Eu sei que eu estou com os guias espirituais aqui junto, né? Então, mas o que é preciso, né? É que a gente tem que estar na mesma sintonia, não adianta a gente estar na casa espírita, na hora de uma prece, cada um está pensando numa coisa. Eu confesso a vocês que às vezes eu vou um bocadinho, viu? Às vezes eu vou. Às vezes eu saio dali, vou para outro lugar, mas assim, eu tenho procurado me equilibrar, né? Então, o que Jesus e o Kardec, no seu livro, ele nos ensinou? Que é para falar diretamente com Deus, né? Porque nós sabemos que tem os intermediários. Nós sabemos que tudo é elevado. Nós fazemos, vamos dizer, uma prece para Bezerra de Menezes, né? Um caso de doença, a gente está naquele desespero. Nós sabemos que Bezerra de Menezes tem todas aquelas pessoas que trabalham com ele. Lógico que eles vão nos atender, eles vão nos levar, vai levar até ele a nossa prece, o nosso pedido, né? E ele ainda fala que mais, né? Não façais quanto para os fariseus. Então, aqui a prece é um ato de caridade. É um ato de caridade
para nós mesmos um ato de caridade para aquele que está em nosso, junto a nós, né? Nós nunca ouvimos falar que Deus cobrasse, né, pelos benefícios, né, pelos benefícios que Ele nos dá. E quem pode garantir também? É muito comum, quando você está saindo, que você está indo para o centro espírita, que você está em algum lugar, a pessoa diz assim, reza por mim. É muito comum, reza por mim. Então, não seria, como assim, capaz que as pessoas têm preguiça de rezar, como se a oração, a tua oração fosse melhor que a oração dele. Não. Quem é que pode garantir? Quem é que pode garantir que a minha prece é melhor do que a própria pessoa que está sentindo aquelas dores? Né? Então, Jesus disse, o que ele dizia quando ele curava? Ele dizia assim, a tua fé te curou. Então, não adianta a prece sem fé. Não adianta a prece ser jogada ao vento. Né? A prece é o nosso companheiro. Então, como é que a gente pode dizer assim? Essa fidelidade que nós temos que ter com a lei divina. Né? Vamos lembrar aquele caso do centurião, né? O centurião, ele estava com um ajudante seu, vamos dizer assim, um empregado seu doente. E ele procurou Jesus e ele disse assim para Jesus, né? Será que o senhor poderia ir na minha casa? Implorou ao Jesus para poder curar aquele doente. E a fé desse centurião foi tão grande que ele não precisou, nem os discípulos, nem o próprio Jesus, de procurar ir na casa do centurião. À distância mesmo, Jesus fez, vamos dizer, essa cura. Centurião, quando chegou, o seu empregado que estava doente já estava bom. Então, a fé, o pedido dele foi com fé, não foi aquele pedido, né, à toa, né, aquele pedido à toa, né? Então, a gente fala assim, quando é que nós vamos aprender a orar por nós mesmos? Né? Quando eu falo nós, é nós mesmos, nós, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, né? Orar por seus entes queridos, né? E às vezes estamos assim, grande sofrimento, e pensando assim, mas os espíritos, será que eles não estão me ouvindo? Eles não estão vendo o que eu estou passando? Eu estou pedindo. Mas aí você está pedindo com o coração aberto? Você está dando brecha para que esses bons espíritos se aproximem de você e possa te ajudar? Então, a importância, né, da nossa oração, ela seja muito séria. Não importa, a gente vamos, se precisar, a gente implora, se a situação for muito grande, a gente implora, mas o que acontece para implorar, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, porque às vezes nós até, na hora de pedir a Deus, a pedir aos nossos guias espirituais, a gente tem um orgulho. E eu queria ler aqui também para vocês, desse livro aqui, olha, Taça de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Então, aqui nesse livro, Taça de Luz, de Francisco Cândido Xavier, nós temos uma página, que ele diz assim, nos serviços de cura. Então, ele diz assim, esse livro, essa página aqui foi de Bezerra de Menezes, foi de uma psicografia em reunião pública, no dia 6/10/47, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas. E ele diz assim, Bezerra de Menezes,
Não basta rogar ajuda para si. É indispensável o auxílio aos outros. Então, aqui é essa coisa importante. Não adianta eu pedir só para mim, se eu não estou ajudando o outro. Onde está a caridade? Onde está o amor ao próximo? Então, são situações que, para a gente ser merecedora, nós temos que dar um auxílio aos outros. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro. É preciso não reincidirmos nas faltas. Presta atenção nisso, isso aqui é uma coisa importante. O que acontece na sessão de desobsessão? Você está lá, você está conversando com o espírito, você está colocando ele a par da situação, daquilo que ele está passando, e ele acaba concordando. Aí ele diz assim, não, tudo bem, eu vou sair daquela casa. Mas não vai adiantar eu sair, porque outro vai chegar. Outros vão chegar. Por que outros vão chegar? Porque naquela casa não tem o hábito da oração. Então, aquele espírito que estava lá tumultuando aquela família, ele aceitou se retirar, ele aceitou ser ajudado. Mas a família vai continuar naquela mesma situação. Então, que ele diz, outros vão se aproximar. Né? Aí ele continua assim, não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente. É necessário desculparmos com sinceridade as ofensas alheias. Então, eu, antes de ser espírita, quando criança, eu sou mineira. Eu nasci numa cidade de São Lourenço. E eu estudava num colégio de irmãs. Então, apesar dos meus pais serem espíritas, eu tinha que realmente frequentar, né, a igreja, a missa, tudo isso. Então, era muito comum aquele bater no peito, né, minha culpa, minha máxima culpa, aquela coisa da culpa, pedindo perdão. Mas como eu vou pedir perdão se eu não consigo perdoar o meu próximo? Então, nós vamos vendo com tudo isso, a dificuldade que nós temos é muito difícil, não é? É muito difícil. Aí ele diz assim, não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem a outra. É imperioso cultivá-lo por nossa vez. Então, vamos falar de mim. Eu estou aqui conversando com vocês. Vim aqui com o Evangelho de Jesus, vim aqui com esse livro de Bezerra de Menezes, vim com Dona Ivone, do Amaral Pereira. Mas o que eu faço? Né? Se eu não faço, às vezes, a minha parte em outras ocasiões, se numa hora, num momento de raiva, num momento, eu vou, como a gente diz assim, eu vou estourar. Então, eu repito sempre, estou falando isso para mim, nós ainda estamos muito aquém desses ensinamentos de Jesus. Aí ele ainda diz assim, não é integral a medicação para as vísceras enfermas. É indispensável que não haja ódio e desespero no coração. Então, quantas doenças que nós adquirimos justamente pelo desespero, pelo ódio. O nosso fígado sofre, hein? Como sofre o nosso fígado? Por causa justamente dessas situações. Pela situação de não haver, né? Não aceitar as situações que acontecem conosco. A vida inteira nossa nós estamos passando, nós somos testados diariamente, né? Não adianta o auxílio do plano superior,
quando o homem não se preocupa em retê-lo. Antes de tudo, é preciso purificar o vaso humano, para que se não perca a essência divina. Então, a gente volta a dizer, tantos estudos, tantos ensinamentos, se a gente não consegue reter no nosso pensamento, no nosso coração, esses ensinamentos, isso é jogados ao léu, né? São situações que não conseguimos mesmo reter todos esses ensinamentos. Aí depois que nós fazemos, assim, meu Deus do céu, como eu ainda estou, que situação que eu ainda estou, né? Aí ele fala, e já falta pouquinho, né? Não basta suplicar a intercessão dos bons. Convencemos-nos de que a nossa renovação para o bem com Jesus é sagrado e impositivo de vida. Então, pedimos tanto essa intercessão. Jesus, me ajude, bons espíritos, me ajude, né? Mas nós temos que fazer essa renovação. Né? E muitas vezes a gente diz assim, vou deixar para outra encarnação, que nessa ainda não dá para mim fazer isso. Então, a última frase aqui de Bezerra, que ele diz assim, não basta restaurar simplesmente o corpo físico, é inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Então, lógico que o médico é necessário, lógico que nós temos que tratar do nosso corpo físico, né? Se eu não tratasse do meu corpo físico, eu não estaria com a idade que eu estou ainda aqui conversando com vocês, ainda trabalhando, né? Mas nós temos que procurar essa cura espiritual, né? E para que essa cura espiritual? É a nossa renovação. É a nossa renovação espiritual. É o entendimento daquilo que Jesus nos deixou. É o entendimento desses espíritos que vêm nos trazendo livros, que vêm nos ensinando, vêm procurando, de alguma maneira, modificar. Né? A gente vê os livros de Joana de Ângeles, né? O quanto ela procura nos ensinar nessa renovação da nossa vida. Mas eu falo da minha parte, eu ainda acho difícil. Eu estou tentando. Vamos dizer assim, eu já vivi mais do que eu pensei que eu fosse viver. E não sei, agora é só esperar o meu momento. Mas, assim, eu espero que até que chegue esse momento eu já consiga melhorar mais um bocadinho, né? Companheiros, está na hora, minha amiga? Está na hora? Já não sei se eu parei antes ou não. Eu tenho que ir até às 8? Não estou escutando. Desculpa. É até 20 horas, então faltam uns minutinhos, nós vamos conversando um pouquinho, né? Agradecendo muito esse carinho, essa forma de você conversar conosco, trazendo esses esclarecimentos muito importantes. Quantos pontos você aí trouxe, falando da mediunidade, esse dom que é uma bênção de Deus, não é, minha querida? Que ajuda, socorre tanto o encarnado como o desencarnado. Isso mesmo, isso mesmo. Você trouxe a explicação muito boa, porque o estudo do Livro dos Médiuns é essencial, porque dá orientação, uma dica de como você vai fazer essa parte, essa tarefa tão importante. Você trouxe isso muito bem explicado. Obrigada, querida. Obrigada, porque eu ainda me sinto apesar da idade, ainda me sinto muito despreparada para esse tipo de conversa, mas a gente vai tentando, porque se você não tentar, você nunca vai chegar lá, né? Aí eu não quero ser uma médium falida,
Que maravilha, meu Deus. É. Olha, seu exemplo, você citando sua família, então tudo isso nos envolveu, nos fez trazer, assim, fazer nossas vibrações, como você falou antes, que essas vibrações unidas têm um fortalecimento para todas as pessoas que estão precisando, necessitando uma ajuda espiritual. Então, nós ficamos muito agradecidos. Eu que agradeço. Gostei muito de conversar com a senhora, né? E um dia, quem sabe, a gente possa fazer uma visita aí para vocês também, né? Que maravilha! Olha, nós vamos torcer para acontecer isso. Aqui nós fazemos isso. Nós fazemos viagem, nós vamos muito lá para Minas. Que bom! Porque é pertinho de Além Paraíba, em frente a Além Paraíba, que é Minas Gerais. Isso. O Zio da Gama. Isso. Então, os nossos companheiros também se sentiram envolvidos e vibrando para que saíssem as suas palavras tão bem preparadas para nós, tá bom, minha querida? Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, tá? Um grande abraço a todos, agradeço as vibrações desses companheiros que estavam aí assistindo, né? Nos dando força, né? Para poder continuar nesse nosso trabalho, né? Esse trabalho de carinho, trabalho de amor. Com certeza, minha querida, porque somos todos aprendizes, como você disse. Somos todos, nós também estamos aprendendo. Então, nós vamos na nossa prece. Isso. Continuar com esse, você falou na prece, e a prece de muitas pessoas juntas tem mais força, tem mais força. Não é? Tem mais alcance em todas as pessoas. Então, convidamos a todos para que continuemos pensamentos elevados, para que nossas vibrações continuem envolvendo vários outros irmãos que estão necessitando de socorro, de ajuda, tanto encarnados como desencarnados. Agradecemos a Deus por esses momentos em que aprendemos muitos pontos importantes para que possamos fazer a nossa caminhada cada vez enriquecendo esse nosso caminhar para chegar um dia a ser espíritos puros. Agradecemos aos mentores da casa, Zio da Gama, esse espírito maravilhoso que nos acompanha. Agradecemos também aos mentores do Leon Denis, que esse centro espírita que tanto tem nos socorrido nesses momentos de estudo. Pedimos, então, que o Senhor Jesus, que Deus nosso Pai, que esses bons espíritos estejam nos abençoando e continuem conosco hoje e sempre. Assim Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, tá? Pela acolhida, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos. E, um abraço. Leve esse abraço. E para todos do Leon Denis, tá bom, querida? Tá, muito obrigada, muito obrigada. Tá para vocês todos, tá? Tchau, meu amor. Tá, ficam todos com Deus, tá? Amém, assim seja.